o mundo corporativo sobre liderança. Este é o tema que nós trataremos aqui neste Congresso Nacional de Coaching Educacional e Coaching de Carreira. Quando nós falamos em arte e liderança, a primeira coisa que nós lembramos é da figura do maestro, porque o maestro ele representa na arte o líder por excelência. Afinal de contas, é ele quem controla toda a orquestra ou todo o coral, dependendo de qual seja o elemento que ele vai dirigir, e tem que dar uma unidade a todo aquele conjunto de músicos. Numa orquestra, por exemplo, há músicos virtuosos, músicos profissionais, cada um sabe exatamente aquilo que deve fazer, no momento que deve fazer. Então, o que o maestro tem que fazer? Qual o papel do maestro como líder? É exatamente indicar essa liderança, através dessa liderança, ele indicar o momento em que cada uma dessas sessões, em que é dividida a orquestra, deve atuar de forma a que o produto final, a música que será apresentada ao público, possa ter a qualidade que todos estão almejando. Numa orquestra, normalmente, nós vemos dividida em sessões. Nós temos a seção de cordas, onde nós temos violinos, violas, temos ainda os violoncelos e contrabaixos, temos a seção de metais, onde vamos ouvir lá o bombardino, trompete, trompa, entre outros vários instrumentos. Temos a seção de madeiras, onde temos flauta, clarinete, oboé, fagote, e temos também a seção de percussão, onde teremos lá a caixa clara, tambores, tímpanos e outros instrumentos mais. Normalmente, cada seção sabe exatamente o que tem que fazer, mas nem sempre está atenta ao que outra seção faz e no momento que deve fazer e como elas devem interagir. Este é o papel do maestro: mostrar a cada sessão, mostrar a cada setor como deve ser esta atuação. E nós vamos ver uma coisa muito interessante, como se divide a orquestra e como nós vemos o maestro indicando essas atuações, dando as entradas e, de certa forma, mostrando como essas sessões devem interagir entre si. Então, continuando a falar sobre liderança a partir do papel do maestro, nós vemos que o maestro é, na verdade, um contador de histórias. Como assim? Porque ele é encarregado de ver todos os fatos e narrar todas as histórias que estão acontecendo naquele momento em que a orquestra se apresenta. Cada naipe de instrumentos, como nós chamamos as seções de instrumentos, cada naipe, cada instrumento tem uma história. Na verdade, cada músico que está executando aquele instrumento tem a sua própria história, tem a sua própria experiência musical, tem a sua própria experiência pessoal, traz consigo todo um panorama de vida, de tudo o que ele aprendeu ao longo do tempo,
das escolas que frequentou, das outras orquestras que ele tenha tocado, das peças que ele tenha tocado diante de auditórios dos mais variados tamanhos e até mesmo dos líderes, dos maestros com quem ele tenha trabalhado ou sob a regência de quem ele tenha atuado. Essas histórias todas servem para enriquecer, na verdade, aquela apresentação, servem para enriquecer o produto final, a obra que será apresentada ao público. E o maestro, como um contador de histórias, ele deve extrair o melhor da história de cada um daqueles músicos, de cada instrumento que foi construído, porque cada instrumento traz em si também a história de quem o construiu, a sala de concertos, o público para o qual se está apresentando aquela obra. Todos nós temos uma história e cabe ao maestro, cabe ao líder buscar o melhor dessa história para apresentar então um produto final. Hoje nós identificamos especialmente 3 tipos de liderança, ou 3 estilos de liderança, digamos assim, onde nós podemos falar sobre o líder autocrático, o líder democrático e o líder liberal. O líder autocrático é aquele que muitas vezes é conhecido por bater com a mão na mesa e dizer: olha só, é isso aqui que eu quero que faça, e pronto. E quer ser exatamente aplaudido porque ele tomou as decisões que todo o conjunto foi responsável por apresentar. O líder democrático, ele normalmente é aquele que ouve a opinião de todos aqueles envolvidos e procura um consenso para então atuar sob o consenso dos seus liderados. Isso também é uma coisa bastante interessante de se fazer no momento em que vemos as empresas, especialmente, buscarem não apenas líderes de crachá e aquela pirâmide que nós aprendemos há 30, 40 anos atrás, mas especialmente que surjam líderes em cada momento, em cada etapa do processo. Nós veremos agora um vídeo bem interessante que vai nos falar sobre esses tipos de líder. E ainda vamos falar um pouquinho sobre o líder liberal, mas agora com o conjunto Belli a Capella, Waimea College, que foi segundo colocado num concurso internacional de corais. Nós veremos uma peça muito interessante. Quem gosta de filmes de cowboy vai lembrar bem dessa peça, que na verdade é a abertura da ópera Guilherme Tell. Vejamos.
apesar de identificarmos esses 3 principais tipos de liderança, o ideal é que possa serem mescladas essas lideranças ao longo de cada processo, porque algumas vezes o líder tem mesmo que ser autocrático. Eu quero assim, tem que ser dessa forma. Mas será que a equipe tem uma opinião, tem alguma ideia que possa ser aproveitada? Vamos então aproveitar essa ideia, vamos ouvir a equipe, vamos verificar o que nós podemos modificar, o que pode ser feito, e muitas vezes é melhor inclusive deixar que a equipe produza sozinha, que a equipe siga com o caminho, indique o melhor caminho, a melhor solução para aquele problema ou para aquela fase do processo. Temos inclusive algumas metodologias baseadas nesta participação efetiva e na figura do líder, não com um crachá ou com um cartão dizendo cargo, mas como uma pessoa que ajude a coordenar todas as ideias que estão ali naquele momento sendo colocadas sobre a mesa e sendo colocadas em prática. É muito interessante, nós vamos assistir agora a um vídeo em que o compositor e maestro Eric Whitacre tem uma linda peça em que ele demonstra exatamente isso, em que inclusive podemos ter um líder que seja autocrático e não necessariamente quase um ditador, e que independente do tamanho da equipe, muitas vezes conduzir essa equipe com uma certa delicadeza até, ou com um certo tino do que pode ser obtido de todos. Afinal de contas, estão todos comprometidos com o resultado. O que podemos verificar dessa liderança? Então vamos assistir de Eric Whitacre.
vimos, aprender a dosar essas características de liderança é certamente o melhor caminho para que nós possamos obter da equipe o melhor resultado. E muitas vezes nós vamos buscar, naquele momento em que a equipe está passando pelo projeto, qual a melhor característica a ser apresentada. Como nós vimos, tanto Leonardo Bernstein quanto Eric Whitacre e outros mais que nós possamos citar como maestros, em muitas ocasiões nós veremos exatamente esse tipo de atuação, em que eles buscarão naquele momento o que podem fazer de melhor, até mesmo para transmitir à sua equipe uma confiança no resultado. Bom, nós temos um outro vídeo que vamos mostrar agora, do famoso Herbert von Karajan, considerado um dos melhores maestros da segunda metade do século XX, onde nós mostraremos um trecho de um ensaio que ele fez com a Orquestra Filarmônica de Berlim, onde verificaremos ali realmente a postura dele como líder autocrático. Eu quero assim, tem que ser dessa forma. Mas há uma famosa frase desse mesmo maestro, em que ele diz que muitas vezes é preciso abaixar a batuta para não atrapalhar a orquestra. Vamos assistir então com vocês Herbert von Karajan, um ensaio com a Orquestra Filarmônica de Berlim. Vielleicht in den ersten Proben mit einem Orchester ist es ja so, dass effektiv nur einer reden kann und die anderen tun das. Aber wir sind ja jetzt 19 Jahre zusammen. Jetzt mit mir den Schluss bitte. Das ist wirklich so, weil man zusammen denkt, zusammen fühlt, sich zusammen Sorgen macht. Nein, Sie betonen nicht mehr das C. Dadurch sind wir eine Familie geworden. Sie haben es mir gedankt und ich danke es Ihnen. Wir wissen heute ganz genau, dass der eine unter dem anderen nicht existieren kann. Eins, zwei, drei, jetzt kommt 4 und mit dem Fortissimo der Pauke auf 1, alles aufstehen. Schlicht, einfach, rasch und leise. Nicht? Fehlt was? Nein, gut, bitte. So when I stay here, I think it's the best. Sie haben recht. Say it in English. Thank you very much. Danke sehr. Ja, nicht, nein, nicht im Ernst, nicht im Ernst. Bitte. Nein, ist das wirklich alles, was ihr herausbringt habt? Freunde! Nós temos ainda uma consideração interessante a fazer sobre o estilo de liderança liberal, que é um estilo que, se por um lado é almejado por todas as equipes, e até mesmo, por que não dizer, pelo próprio líder, exige da equipe um amadurecimento muito grande, pois todos têm que se conhecer, saberem exatamente o que cada um tem que fazer no exato momento e na exata proporção, e exige do maestro, do líder, uma total confiança no desempenho da equipe, a ponto mesmo de o maestro poder agir como se fosse alguém na plateia que já conhecesse a música, que já conhecesse a performance daquele grupo, daquela orquestra, e apenas, cruzando os braços, observasse o que está acontecendo no palco. Será que há líderes que se arriscariam a deixar que suas equipes pudessem apresentar uma obra dessa forma? E por que não fazer com que a sua orquestra, a sua equipe,
amadureça a ponto de você poder ficar sentado na sua cadeira, observando e, por que não dizer, aproveitando, usufruindo do resultado das suas orientações. Isso ficará bem claro com, mais uma vez, nosso querido maestro Leonard Bernstein. Observem. Alcançar esse nível de excelência que Leonard Bernstein nos mostrou para poder confiar tanto na sua equipe, na sua orquestra, a ponto de colocar-se como um mero observador, um observador atento, é que nós podemos assim compreender a frase de Robert Mitchuk, quando ele diz que para ser realmente bom, não se deve almejar menos que a perfeição. Perfeito. E nos faz lembrar também a frase de Mozart, que diz que a música está no silêncio entre as notas. Ou seja, o que uma emoção despertada por uma nota nos faz reviver, pensar, redirecionar nosso pensamento antes de ver a próxima nota, para que estejamos então mais completos, para que estejamos melhor preparados a cada passo para dar o passo seguinte. Concluindo essa nossa palestra, eu gostaria de resgatar a ideia inicial sobre ser um maestro, um contador de histórias, ser um líder, um contador de histórias. O que é um maestro? Alguém que dará ordem ao caos, que fará com que músicos virtuosos, inteligentes, cultos, direcionem esse conhecimento e talento para produzir uma obra de grande relevância, que emocione o público, envolvendo-o numa atmosfera de paixão conduzida racionalmente. Emoção conduzida racionalmente. Uma obra que faça o público ver e quase tocar o sentimento produzido. E ambos, orquestra e público, dividirão este momento de êxtase com imensa vontade de multiplicar cada segundo, com imensa vontade de que este momento não termine, multiplicar este segundo ao infinito, ou pelo menos fazer com que se prolongue ao máximo para que se transforme em felicidade. Eu sou o coach e palestrante motivacional Miguel Braga. Agradeço pela sua companhia e nos vemos em breve.